A campanha do presidente Jair Bolsonaro pediu nesta terça-feira que o Tribunal Superior Eleitoral proíba o candidato Luiz Inácio Lula da Silva de utilizar em propagandas eleitorais imagens do ato realizado em São Paulo com a participação de artistas. A defesa do presidente diz que houve abuso de poder econômico por parte de Lula, que o petista tentou induzir o eleitor a acreditar que tem o apoio de toda a classe artística e que o ato ignorou a proibição a showmícios. E a gente está observando que isso é uma estratégia, Grandini, do PT, de mostrar essas lideranças. Tem aí o apoio do Joaquim Barbosa e outros políticos, ex-políticos e artistas também, tentando criar essa onda lulista, não é isso? Não, é engraçado a justificativa da equipe jurídica do Bolsonaro, né? Eles estão com medo por conta de que o Lula está inventando um eventual apoio que, de fato, na realidade, ele não tem, mas a priori ele teria. Isso é um completo absurdo, isso não é argumento. Agora, tentar entrar com uma série de ações contra abuso de poder econômico ou showmícios, isso é da regra do jogo, isso já era esperado, nós sabíamos, tanto por parte da equipe jurídica do presidente Bolsonaro quanto da equipe jurídica do presidente Lula, e isso faz parte da regra do jogo. Agora, isso daí é cômico, né? Essa justificativa por parte dos advogados do Bolsonaro é absolutamente cômico. E em relação ao abuso de poder econômico, mais uma falácia. Por quê? Não pode usar o dinheiro de empresários, de fundo partidário? Qual que é a justificativa? Eu gostaria, assim, uma pergunta sincera. Qual que é a justificativa por parte da acusação de dizer que houve abuso de poder econômico? Gostaria de entender qual que é o fundamento. Marco, o Bolsonaro não pode fazer uma live dentro da casa dele. Não pode, dizem, a esquerda acusa Bolsonaro de se apropriar do símbolo, da bandeira nacional. E agora vem esse tipo de apoio. Essa troca de farpas, está tudo ok? Isso é a democracia que nós vivemos? Não, a judicialização de questões eleitorais nesse período da corrida eleitoral é completamente normal. Isso daí não tem qualquer tipo de polêmica acerca disso. O problema é a maneira como a jurisprudência do TSE mudou. Mudou drasticamente com relação ao Bolsonaro, que mostra seletividade, como os membros do Tribunal Superior Eleitoral têm seletividade no julgamento, como eles acabaram usando toda a força do tribunal contra o Bolsonaro para boicotar qualquer tipo de ação ou mobilização do Bolsonaro nessa campanha eleitoral. É inacreditável como o TSE se tornou um partido de oposição juntamente com PSOL, PCdoB, PT, toda essa corja aí da oposição, sem nenhum tipo de lastro e fundamento jurídico. Isso é inadmissível. Você tem o 7 de setembro, a viagem para o Reino Unido, a viagem para a ONU, as declarações do Bolsonaro. Agora vem essa porcaria de decisão falando do fato dele não poder fazer live do Palácio da Alvorada. Ora, você tem entrevista dos presidentes Lula e Dilma, quando eles eram presidentes, no Palácio da Alvorada, diretamente com William Bonner. Quer dizer, isso daí inclusive pode, e aí é preciso fazer um levantamento, pode ter sido objeto de judicialização e nada foi feito a respeito. Quer dizer, mostra uma clara tendência do tribunal e perseguição Grandini, a gente até viu dos conservadores. No último debate, essa história de todos contra um, né? Com exceção do padre Kelmon, né? Sim, que era uma linha auxiliar, né, do Bolsonaro. Não sei nem o que aquele senhor, que nem é padre, né, porque a vertente peruana da Igreja Ortodoxa dele não é reconhecida pela Igreja Ortodoxa brasileira, inclusive ficou 20 anos no PT, filiado ao PT. Então, mais um cabo da Sul, uma figura cômica aí da nossa política brasileira. Não bastasse Jair Bolsonaro para a gente dar risada, agora a gente também tem esse padre Kelmo. Mas em relação às lives no Palácio da Alvorada, é muito simples a justificativa. Fere a isonomia, Marco, fere a isonomia, porque o Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente da República Federativa do Brasil. Você está falando daquela estante que aparece atrás dele? Não, mas o local, não interessa. Obrigado, William. O local, é muito bom ouvir o William fazendo esses comentários. O local é no Palácio. Então, ele não pode fazer uso político
Assim como não pôde no 7 de setembro, que o Ministério Público entrou com uma ação, porque ele fez gastos exorbitantes de deslocamento, de alimentação, de pessoal... Tem nada de gastos exorbitantes. Você já está inventando coisa de pessoal. Não, teve, lógico que tem gastos. Se você Nossa, move... Grandini, 80, você tem que tomar cuidado. Você está falando em rede nacional. Você não pode soltar esse tipo de informação. Não, 80 seguranças não tem gasto? Fala isso? Viagem de avião não tem gasto, Marco? Por favor. Você está delirando aí. Viagem para Londres não tem gasto? Grandini, viagem para Londres posso não tem falar? gasto? É feio isso, porque mostra que você sequer se deu o trabalho de levantar o gasto com os demais candidatos para segurança e mobilização dos candidatos. Ou por acaso é totalmente normal. E a utilização da palavra embaixada estrangeira brasileira em território estrangeiro, isso é crime, isso é crime eleitoral, isso é crime eleitoral, isso é crime eleitoral e por isso que não sou eu, Leonardo Grandini, que entrei, foi o Ministério Público que entrou com uma ação, não fui eu que entrei com uma ação, não sou eu quem estou dizendo, foi o Ministério Público Federal quem disse isso, ponto. E o problema das narrativas do Grandini é que elas mostram um desconhecimento de como isso funciona na prática, né? Não só a disputa eleitoral, mas essas notícias que acabam sendo veiculadas pelo consórcio de imprensa com o intuito único, exclusivo de difamar, né? Você abre o jornal, você vê uma campanha difamatória contra o governo federal todos os dias. Então é muito estranho alguém acreditar nisso. Está mais do que comprovado, né? Está nu. O rei está nu com relação a essa mídia velha, esse consórcio de imprensa. Dá para enxergar a quantidade de falácias que eles soltam todos os dias, tentando convencer as pessoas de que isso o Grandini faz muito bem, né? Ele é jovem, mas ele faz isso muito bem. É a tentativa de demonização a qualquer custo. Ele fala do Ciro, ele fala do Lula, mas o demônio aqui é um só. Não, e ele esquece de novo, né? Ele, talvez por não ter vivido essencialmente, ele não faz questão de rememorar, ler ou talvez se ater aos atos de corrupção flagrante do governo Lula e Dilma. Ele ignora isso por uma questão de conveniência. Depois de termos ouvido aqui o advogado Bolsonaro, você falou sobre o TSE, você falou que o TSE é partido político. Como você pode falar isso? O Bolsonaro hoje, numa live, ele ameaçou o ministro Alexandre de Moraes. Você está sendo leviano de novo. Até aproveitar isso. Você está sendo leviano. Posso trazer essa fala? O Grandini falou nisso agora. Eu vou trazer essa fala, porque será que a gente vai ter a CPI da Vaza Dados? Será que isso o Senado vai começar a investigar esse tipo de coisa? Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro atacou nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes... Peraí. Não atacou. Não, isso não dá. Não atacou? Não dá. Ele intimidou. Desculpa, o TP tá errado. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não dá pra falar que atacou.